Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Voltar os nossos corações ao Senhor. Nos desligar dos barulhos lá de fora. Salmo 99 diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Pode continuar. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Pode deixar o versículo 9. Feche os seus olhos nesse momento. Dê as mãos para quem está ao seu lado. Vamos começar esse culto em unidade, em comunidade. Senhor Jesus, somos o teu povo, Pai. Estamos aqui para te louvar mais uma vez, como uma extensão das nossas vidas. Não como se fosse só um momento, Senhor, mas uma extensão, Senhor, de um momento das nossas vidas, em que nós paramos tudo para te agradecer, para te louvar, para te cultuar, para exaltar o seu nome, que é digno de todo louvor e toda adoração. Arranca de nossos corações todo o pecado, arranca de nossos corações, ó Pai, os nossos erros. Tira de nós aquilo, Senhor, que nós temos de pior, Pai. Corrija-nos, ó Pai. E que nesse momento a gente possa se desligar de tudo aquilo que não pertence a Ti e voltemos os nossos corações a Ti, Pai. Pai, perdoa-nos, somos nós pecadores. Somos, ó Pai. Temos uma natureza errada, Pai. Mas Jesus Cristo, quando você entra em nossas vidas, quando o teu sacrifício faz sentido, Senhor, quando a nossa fé é voltada a Ti, Senhor, quando nós seguimos o teu caminho, Jesus Cristo, tudo começa a fazer sentido. E é por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que estamos aqui, para honrar o teu nome, para estarmos juntos em comunhão, elevando, Senhor, o teu nome, Pai, acima de todos os nomes. Senhor, tu és santo, poderoso, reina nesse lugar, e nós te pedimos, ó Pai, começa, Senhor, começa esse dia conosco, Senhor, te convidamos, começa conosco. Nos dê alegria, nos dê paz, para que possamos, ó Pai, te cultuar com todo o nosso coração. Nós te agradecemos e te pedimos
Toma conta desse lugar, toma conta das nossas vidas, toma conta de todos que estão aqui, Senhor. Pai, vem com tua presença mais uma vez, e nós te agradecemos por isso, iniciando esse culto, Senhor, com as nossas palmas, Pai, iniciando esse culto, Senhor, com alegria, com louvor, com adoração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, obrigado. Mais uma vez, Jesus, nos rendemos a Ti. Estamos rendidos diante do Senhor. Porque essa é a melhor posição que podemos estar, Jesus. Rendidos a Ti. O nosso coração clama pela Tua presença, Jesus. Nosso coração clama pela Tua palavra. O nosso coração clama por conhecer mais do Senhor. Nos ajude, Jesus. Que a gente nunca nos canse de Te buscar. Que a gente não se canse de bater, Jesus. Que não nos cansemos, Senhor, de todos os dias levantar, Senhor, com uma sede por Ti, com fome de Ti. Como nós precisamos ser transformados. Nos ajude, Jesus. Tira as distrações. Remove, Senhor, o que há em nosso coração que Te afasta, que afasta nós de Ti. Remove do nosso coração, Senhor, qualquer obstáculo, Senhor, tudo que impede, Senhor, a gente de dar mais um passo na Tua presença, mais um passo na Tua direção. Nós reconhecemos, Senhor, que há tanta coisa em nós, tanta coisa dentro de nós, no nosso coração, que precisa sair, Senhor. Há tantas coisas, Senhor, nos nossos pensamentos. Nos ajude, Senhor. A impressão que nós temos é que talvez a gente precise se converter de novo, Jesus. A gente deixou de carregar a nossa cruz, de renunciar a nós mesmos, de negar a nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a voltarmos para um caminho reto, para um caminho santo, Senhor. Nos ajude, Jesus. Venha até nós mais uma vez, Jesus. Caminha até nós mais uma vez, Jesus. Estende o seu braço mais uma vez em nossa direção, Jesus. Nos tire, Jesus, de qualquer condição que nos afasta de Ti. Nos tire, Senhor, de poços de lama, nos tire de buracos escuros, Senhor, nos tire, Senhor,
de um caminho paralelo, de um atalho, Senhor, que nós mesmos criamos. Nos tire, Senhor. Nos tire, Jesus, de um caminho que parece ser o teu caminho, mas não é o teu caminho, Jesus. Nos tire, Senhor, e nos traga para mais perto de Ti, Jesus. Nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Espírito Santo de Deus, se move dentro de nós. Eu não sei o que o Senhor viu em nós. Eu não sei o que o Senhor viu em cada um de nós aqui. Não há nada em nós, Senhor. Não há nada em nós que preste. Se há algo em nós, Senhor, que tem algum valor, é a Tua presença, é o Teu Espírito, que sem explicação, sem qualquer explicação, passou a habitar dentro de nós. Ah, Jesus, Oriala da Baixa. Completa a boa obra que o Senhor mesmo começou, Jesus. Ainda que aos nossos olhos seja tão difícil, ainda que aos nossos olhos essa obra ela esteja tão crua, tão inacabada, Senhor, nós recorremos à Tua palavra, Senhor, que diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Completa aquilo que o Senhor mesmo começou, a despeito de nós, que a gente só não Te atrapalhe, Jesus. Que todos nós aqui, que a gente só não Te atrapalhe. Se a gente não Te atrapalhar, Senhor, tudo vai dar certo. Se a gente não Te atrapalhar, se formos cooperadores de Ti, cooperadores, nós veremos a Tua glória, Senhor. Se conosco por mais um domingo, Jesus. Continua conosco. Continua nos abençoando, Senhor. Continua com a Tua presença em nosso meio, Jesus. Continua governando todas as coisas. Continua reinando. Continua soberano. Continua, Senhor. Nós Te amamos. Nós amamos o Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração. Nós Te amamos, Jesus. Amamos o Senhor mais do que qualquer outra. Amamos a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Alguém viu minha mochila? Alguém viu minha mochila? Não. Ela aparece, uma hora ela aparece. Glória a Deus. Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Bom dia. Amém? Glória a Deus. Deus é bom.
Glória a Deus. Lícia, tudo bem, Lícia? Glória a Deus, Lícia. Mari, tudo bem? Mari, tudo bem? Então tá bom. A mãe do Beto, que legal. Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe. Vivian, né? Deus abençoe, dona Vivian. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui no nosso... tem alguém que nos visita essa manhã? Amor, a mochila sumiu. Aonde? Aonde está a mochila? Não está não, não é não. Alguém viu uma mochila andando sozinha por aí? Ali, tá com a Ana, tá com a Ana. Ah, é a bolsa, eu já não sei. Aí eu já não sei. Glória a Deus. Ah, tá lá com a Ana também, tá com a Ana também, tá com a Ana. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ufa. 2 problemas a menos. É verdade, né? Temos uma filha super responsável. Obrigado, Jesus. Ela ama essas coisas, né? Ela ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita essa manhã aqui? Você veio pela primeira vez ali. Deus abençoe, meu irmão. Lá na parede ali, turma do fundão. Deus abençoe, viu? Mais alguém nos visita? Qual o seu nome? Eliel. Eliel. Mora onde, Eliel? Cascavel, Paraná. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe, viu? Tá de passagem de turismo, trabalho. Trabalho. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Que Deus te abençoe demais. Deus é bom. Amém. Tudo bem, amor? Tá tudo bem, né? Vamos lá. A gente vai fazer em agosto, a gente vai começar o curso para membresia. E eu estou vendo aqui um casal de brasileiro ali, o Tiago e a Flávia. Isso é para torcer contra a Argentina, é isso? Então tá bom. Tem gente, eu vi o Davi com camisa da Argentina aqui. Ah, esse casal aqui da frente, eles se inclinam para a Argentina, o Daniel e a Fê. Tem mais gente, né? Ah, o Rafinha é verdade, o Rafinha, ele, meu Deus do céu. Tem que orar, né? Eu esperava a Argentina na final para tomar uma goleada da França, mas a França decepcionou muito, né? Então, que a Espanha faça esse trabalho, né? Em nome de Jesus. Nada contra os argentinos, nada contra mesmo, tá? Nada contra, mas também nada a favor, né? Tô brincando, gente. A gente tem que amar, né? Amar, né? Como é difícil amar os argentinos, mas a gente tem que amar, né? Mas glória a Deus, né? Mas opinião minha, vai ser um jogaço hoje. Vai ser um jogaço, assim. E ainda bem que o Brasil não foi, viu? Porque assim, né? Ia passar vergonha, eu acho, na minha humilde opinião, né? Então, que eles sofram lá e que a gente curta um jogão, assim, né? E que a Espanha vença no final. Né? Quem sabe nos pênaltis, para ser aquele bem sofrido? Não. Ou goleia logo, né? Tá bom. Então vamos lá, vamos voltar. Né? Os brasileiros ali me desconcentraram. Glória a Deus. A gente vai em agosto fazer o curso para membresia, tá bom? Então, o que é esse curso, irmãos? Não quer dizer que você automaticamente, eu me torno membro, eu preciso me tornar membro, não. É muito pelo contrário, tá? Desde o começo a gente deixa muito claro que nesse curso nós vamos expor para vocês o que nós entendemos como igreja, né? O que nós entendemos de Deus, como uma igreja deve ser, deve se portar, deve caminhar. Então a gente nesse curso, que dura mais ou menos uns 3 meses, tá? Encontros às quartas, online, tá? Então você nem precisa sair de casa, online. Então nesses encontros a gente aborda muitos assuntos. Então,
assuntos até, vamos dizer, delicados, né? Então, por exemplo, a gente fala sobre envolvimento com igreja política, a gente fala até do dízimo e da oferta, a gente tenta mostrar para vocês o que a igreja recebeu de Deus para poder caminhar em comunidade. Então a gente aborda vários assuntos, a gente fala de discipulado, fala de comunicação, a gente fala, são assuntos variados, vai. Então assim, é uma maneira de você entender como que essa igreja ela caminha. E aí você vai orar a Deus, você vai buscar o Senhor, você vai ouvir dele, se esse é o seu lugar ou não. Então é mais para você entender aonde você está pisando. Amém? Então a gente vai começar esse curso em agosto, a gente ainda vai confirmar a data. Mas se você tem interesse em participar, você manda um e-mail, tá? Para membros@basecomunidadecristã.com. membros@basecomunidadecristã.com, tá? A gente vai responder para você, talvez eu esteja em atraso com algumas respostas, mas eu vou responder, prometo, essa semana. Então, mas você manda esse e-mail, tá bom? Eu não entendi, o Rui falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Então manda esse e-mail e tira as dúvidas comigo lá, tá bom? E aí a gente vai alinhando todas as coisas. Amém? Que mais? Nós vamos, se você tem filho, né, que você quer consagrar ao Senhor como testemunho público aqui, apresentar, né, o filho como testemunho público no culto, nós vamos fazer um culto dia 9 de agosto, e nesse dia a gente vai consagrar os nossos filhos ao Senhor. Então, se o seu filho, sua filha não foi consagrada, não foi apresentada ao Senhor aqui publicamente, eu sei que você já orou desde o ventre, que essa criança pertence ao Senhor já, mas a Bíblia nos apresenta isso, né? Então, marca na sua agenda, pai e mãe, dia 9 de agosto, se você tem interesse, você nos procure no final do culto para a gente fazer preparar, né? Preparar esse culto para essa apresentação. Amém, queridos? Glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé, Deus é bom. Batismo. Obrigado, Vitor. Se você não é batizado nas águas, tá? E tem interesse também, sente que o Senhor está te pedindo isso, é bíblico isso, batismo de arrependimento de pecados, você nos procure ao final do culto também, que a gente está organizando, se não me engano era um sábado, vou chutar aqui, tá? É dia 13, se não me engano, mas me procure aqui no final do culto para a gente alinhar tudo isso daí, tá bom? Batismo nas águas, dia 15, boa, 13, 15, tá? Dia 15, tá aqui, obrigado. Me procure, tá bom? Me procure no final. Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer. Render graças ao teu nome, Senhor. Como nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por toda a provisão, Senhor, que o Senhor tem colocado em cada casa aqui, em cada mesa. Sabemos, Pai, que tudo está no Teu governo, no Teu controle. E nós somos gratos e reconhecemos a Tua soberania, Pai, na nossa área financeira, Pai. Te amamos e te adoramos. Te amamos e te adoramos. E agora nós vamos, Senhor, continuar em adoração a Ti. Continuar, Senhor, cultuando o Teu nome. E que a gente possa fazer isso através dos recursos financeiros que o Senhor mesmo tem nos dado. Desde já nós te agradecemos. Pelo privilégio, pela chance que temos, pela honra de poder de alguma maneira contribuir. Contribuir, Senhor, com o Teu reino aqui, com a Tua obra aqui, com a Tua igreja
aqui na terra. Glória a Deus, Pai, receba os dízimos, as ofertas, como o aroma suave, santifica, purifica, que cumpra os teus propósitos na terra, Senhor. Que seja adoração santa, que seja valor santo, santificado, Jesus. Cuida de nós, das nossas vidas pessoais e dessa igreja, dessa comunidade, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Vamos orar. Uma presença muito boa do Senhor hoje. Deem liberdade sem medo ao Espírito Santo. Amém? Deem liberdade ao Senhor. Talvez lá no final do culto, o Senhor mostre algum irmão. Ora com ele sem medo. Deixa o Espírito Santo te usar, um irmão, uma irmã. Amém? Essa noite eu tive um sonho e eu perguntava assim para Jesus. O sonho sempre é maluco, né, gente? Então assim, vai vir mais criança ou já tá bom? Eu perguntei para ele. Vocês percebem que a igreja está um pouco mais... Porque é férias, então eles estão viajando. Aí eu perguntei assim, vai vir mais criança ou já tá bom? Ele abriu uma porta. A hora que ele abriu uma porta, minha gente, nunca mais acabou. Eu acordei e não acabou. E o Senhor, Ele tem algo com essa comunidade em relação às gerações, à família. E eu orando ali lá no fundo, o Senhor, Ele é Posso deixar o Espírito Santo, gente? Se preparem, porque o Senhor, Ele está dando uma nova constituição para muitos aqui. Para muitos aqui. Não tenham medo. Não tenham medo de se colocar de novo na presença de Deus e de falar, eis-me aqui. Não tenham medo de ir lá no teu quarto, no teu monte secreto, falar, eis-me aqui. O Senhor, Ele não descaracteriza ninguém, mas Ele está dando uma nova constituição a muitos. A muitos. É como se Ele tivesse nos falando que a gente tem um compromisso para formar uma nova geração. Um compromisso com as crianças, um compromisso com os adolescentes, com os jovens. E tá chegando casais aqui, 50 mais, 60 mais. E o Senhor conta com vocês. O Senhor conta com vocês que já têm os cabelos grisalhos. Amém? Não vou falar nomes aqui, mas para cuidar de nós é algo lindo. O Senhor está me mostrando um ciclo bendito de gerações. Então vocês que às vezes veem chegando muita criança e fala, meu Deus, cadê os jovens? Cadê os adolescentes estão chegando? Eu creio que o Senhor, Ele tem Ele está nos constituindo para preparar uma nova geração. E não importa se você não tem filho pequeno, não importa se você não casou, você faz parte disso de uma coisa, de uma forma muito linda. E não importa, aqui quem tem cabelo branco tem lugar. Amém? Amém? Tem lugar. É um ciclo bendito, é uma coisa tão linda. Eu não sei exatamente como, mas o Senhor só está falando, não tenham medo, se entreguem de novo, se entreguem novamente. Amém? Amém, gente. Bom, eu só sei que eu acordei e ainda estava entrando criança. Eu acordei assustada. Eu falei, já tá bom, porque a gente fica tentando organizar, né? A gente tende a querer organizar a bagunça, mas é como se o Senhor você falasse, deixa que eu cuido
Só deixa a porta aberta que eles vão chegar. Eu tentando contar no sonho, mas eu não conseguia. Vamos começar a palavra, queridos. Que o Senhor fale conosco profundamente. Que a gente esteja aberto agora para aquilo que o Senhor vai falar através da sua palavra. O tema dessa pregação, ele é todo inspirado na mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Esse é o tema, tá bom? O que te prende ao teu passado? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para nós. O que te prende ao teu passado? Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Amigos, e o Senhor está continuando a falar. Tudo bem, gente? A gente é pentecostal, né? Então tá bom. E o Senhor, Ele não mostra algo muito departamentalizado, mas as gerações muito juntas. Amém? Caminhando juntas as gerações. Caminhando muito juntas e muito fluido. Sem ter valores diferentes. Sem serem subestimados. Sem terem um lugar escondido, separado. Mas as gerações trabalhando muito juntas, caminhando muito juntas, com muita alegria. Amém, queridos? Ao anoitecer, está em Gênesis, acho que é 19, né, gente? Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Meu Deus, hoje vai ser difícil concentrar, mas a gente vai. É como se pudesse não, vai ser muito profundo, mas com muita alegria. Amém? Muita celebração. Por isso que Deus está trazendo muita gente festeira para essa comunidade. É tanta ideia de festa, eu não consigo. É festa não sei do que, é a festa do sítio. Vamos alugar sítio, vamos fazer festa, vamos alugar buffet. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Porque são essas as gerações juntas, gente. Houve muito tempo, muita departamentalização. O lugar dos solteiros, o lugar dos idosos, as crianças muito longe. Mas o Senhor está falando a gente muito junto. Muito junto. Amém? Muito junto. Ninguém guardado numa prateleira escondido. Nenhuma idade supervalorizada e as outras desvalorizadas. Nenhuma condição conjugal supervalorizada e outras deixadas para trás. Guardem isso, amigos. Guardem isso. Agora onde eu estou, anjo, você está chegando, anjo. Vou começar de novo. E disse-lhes, vou começar de novo, gente. Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantai-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. 2 anjos do Senhor foram até a cidade de Sodoma. Chegando lá, foram muito bem recebidos por Ló. O objetivo dos anjos foi avisar Ló sobre a destruição que viria a acontecer sobre a cidade, a fim de que ele tirasse sua família dali, antes que esse tempo chegasse, que está falando de juízo.
Aí 19:4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-se após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada faceis a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E os anjos ali, feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta, não encontraram a porta. Então, enquanto os anjos estavam na casa de Ló, a casa foi cercada por sodomitas que queriam abusar dos 2 viajantes. Os anjos tinham assumido a forma humana. Os anjos feriram aqueles homens de cegueira, pois estavam querendo arrombar a porta. Foi quando os anjos instruíram a Ló a deixar a cidade. O pecado tinha chegado ao limite. Agora, a partir do 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade, fazei-os sair deste lugar. O juízo tinha chegado àquele lugar. Tire-os daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Não levaram a sério. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, tua mulher e tuas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. E aqui a gente começa a meditar nessa família, Essa família mostrou certa resistência em deixar a cidade. O Senhor, Ele estava com uma mensagem muito clara: deixe esse lugar. Esse lugar, a iniquidade desse lugar subiu, o pecado desse lugar subiu até mim, eu vou vir com juízo. Deixa esse lugar. Esse lugar é um lugar de prisão, de tormento. Vocês estão presos ao pecado, vão ficar cegos, vão ficar cativos. Eu estou aqui para libertá-los. Deixe esse lugar. Sua família mostrou certa resistência em deixar a cidade. Os anjos precisaram pegá-los pelas mãos e tirá-los para fora da cidade. E aí a gente vê a graça, a compaixão e a misericórdia do Senhor. Quando os anjos pegam pelas mãos, nos pegam pelas mãos e nos tiram de um lugar, de uma estação, de uma situação. Ló, esposa e filhas foram aconselhados a fugir da cidade e subir a um monte. Sobe para aquele monte. A partir do 17, havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que
que não pereças. Não olha para trás, não pare, suba para o monte. Os anjos foram muito específicos, inclusive com suas esposas e filhas. Deveriam sair com determinação para salvarem suas vidas. Elas não poderiam olhar para trás, nem parar no meio do caminho, para que não viessem a padecer. Não olhe para trás, siga reto, sobe para o monte. 18. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, oferecendo ainda resistência. Assim não, Senhor meu, exatamente desse jeito que o Senhor está falando, não. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Então quer dizer, assim, discute com a direção do Senhor. Eu acho que dessa forma não é bom, eu tenho uma maneira melhor. E eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, ok, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade, que é bem pequena, é isso que significa. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então aqui mostra Ló negociando ficar em outra cidade. A direção era: vai para o monte. Ló negocia ficar em outra cidade e queria padecer também, mas acabou sendo poupada. Primeira pergunta, talvez segunda, porque a primeira é o que nos prende ao nosso passado, é: o quanto confiamos em Deus? O quanto confiamos em Deus quando Ele nos dá uma direção? Sair de uma cidade para um monte. Ah, mas eu vou ficar num lugar que eu conheço mais ou menos, é melhor. O quanto confiamos em Deus? A gente vive negociando direções do Senhor. A gente vive no fundo, querendo fazer do nosso jeito. O que é mais confortável, mais conhecido para nós. O que temos esquecido que o Senhor precisa nos lembrar? O que nós esquecemos? Será que nós esquecemos que Ele é soberano, onisciente, onipotente, onipresente? O que temos esquecido? O que nós esquecemos que o Senhor precisa nos lembrar? Que Ele é digno de toda confiança, que Ele é digno da nossa fé, da nossa esperança, que Ele é totalmente digno. O que temos esquecido que o Senhor precisa nos lembrar, que Ele é totalmente fiel, leal, que Ele não mente, não nos engana, não nos trai nunca, não nos abandona, que Ele tem a melhor maneira. O que Ele precisa nos lembrar? Por que mostramos, oferecemos resistência quando Ele quer nos libertar? A ponto de muitas vezes Ele nos tira de uma situação e a gente busca um cativeiro semelhante. O que Ele precisa nos lembrar? Pela aliança com Abraão, Deus salvou Ló. Por nossas orações, por nossa aliança com Deus, tudo parte dEle, Ele intercede através de nós, porque Ele é leal, Ele é fiel, Ele intercede através de nós, amados serão libertos. Ló, sua família, os genros nem deram bola para ele, tiraram sarro, os futuros genros. Ló, sua esposa, suas filhas precisaram ser tomados pela mão para viverem uma liberdade.
serem protegidos da destruição. Eles demoraram, eles discutiram, eles falaram: deixa eu fazer o meu caminho, não é exatamente assim, eu não vou para o monte, eu vou para aquela outra cidade. Resistiram, ao invés de agradecer pela misericórdia. Naquele lugar, a sensibilidade de Ló, sua esposa, o discernimento estava tão debilitado, tão degenerado, que eles não reconheceram a presença santa ali dos enviados do Senhor, a ponto, sabiam que eram anjos, mas ele estava tão degenerado que ele ofereceu suas filhas. Ele ofereceu: fica com as minhas filhas. Se não fosse a intervenção ali dos anjos, essas meninas tinham sido abusadas a noite toda, violentadas a noite toda. E muitas vezes, e sempre, nossas escolhas têm a ver com a próxima geração. E o Senhor hoje está falando muito forte do cuidado, do amor, da dedicação com a próxima geração. Então ele estava com um discernimento tão degenerado, tão corrompido. Aquela cultura, a corrupção daquele lugar tinha... Ló absorveu aquela cultura, ele tinha sido corrompido por aquele lugar. Encontrou espaço em seu coração. A falsa sensação de segurança, nos faz nos apegar lugares, pessoas, ciclos nocivos à nossa vida. Está ruim, está nocivo, mas a falsa sensação de controle e de segurança nos faz permanecer em lugares nocivos. Abandonar e seguir com confiança. Abandonar e seguir com confiança requer fé. Requer saber quem o Senhor é. E mais uma vez Ele nos pergunta: do que nos esquecemos? Ló saiu de Sodoma, mas os seus tesouros, o que ele tinha construído ali, amigos, companheiros, ficaram lá. Então o coração dele estava lá. Ló se sentia mais seguro dentro de uma outra cidade do que no monte, mas com Deus. Ele procurou outra cidade. O Senhor tinha falado através dos anjos: vai para o monte. Ele procurou um lugar conhecido. Eu vou ficar numa cidade. Vocês estão entendendo, amigos? O medo o levou para Zoar, essa pequenina cidade. E daí ele teve medo de novo, eu não vou entrar nisso. E ele foi para uma caverna. Ele não ficou na cidade, ele teve medo. Porque coisas terríveis aconteceram dentro dessa caverna, que eu não vou entrar também, entre ele e suas filhas. Isso se chama a intranquilidade do medo. A intranquilidade do medo. Vamos para o 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Quando estava amanhecendo, Ló e sua família estavam chegando na pequena cidade de Zoar. O Senhor fez chover enxofre e fogo na campina que antes era fértil, em lugar desolado e infértil. E agora a gente chega no versículo chave da pregação, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E aqui a gente vai se aprofundar. Amém? Alguns estudiosos dizem que ficou coberta pelo pó da destruição, e também tem um sentido de que
era sal, enxofre, betume, tudo a cobriu. Também tem o sentido que sal na terra, joga-se sal na terra para a terra ficar infértil. Então mostra o quanto ela se tornou semelhante. Quando ela olha para trás, ela se tornou semelhante à morte e à esterilidade, à infertilidade daquele lugar. Ela ficou presa, ela se tornou semelhante àquele lugar. No original, esse olhou, esse virou, não está se referindo somente ao lugar, mas a um tempo que ela viveu. Ela ficou presa a uma história. Entendem, queridos? A uma história. É óbvio que não era um lugar físico somente, mas aquela história. E ela não só deu uma olhada, ela contemplou, ela prestou atenção, ela ficou em dúvida com tudo aquilo que ela estava perdendo. Ela não seguiu as orientações dos anjos que traziam uma mensagem do Senhor. Não percebeu o grande livramento e deixou de olhar para frente, contemplar agora a salvação, o futuro com fé. Ela teve uma saudade, um apego, e ela contemplou a morte, a destruição e a dor. Estava ruim aquele lugar. A maldade já havia ultrapassado todos os limites. Como mãe, ela havia presenciado o seu marido entregar suas filhas para serem abusadas uma noite toda. Ela viu isso, ela vivenciou isso. Do que ela estava sentindo saudades? Do que ela estava sentindo saudades? Por vezes o Senhor nos tira pelas mãos, Ele nos tira pelas mãos de escravidões emocionais, espirituais, mentais. Ele nos tira, amados. É esse ponto que a gente precisa se atentar. Ele nos tira. E quando o Senhor nos tira de ciclos, de estações, de situações em que nós nos sentimos aprisionados, que há sofrimento, que há todo tipo de abuso, que há escravidão, há perdas. E às vezes a gente tem que deixar muita coisa para trás. Coisas que a gente construiu. Uma vida. Eu quero contar uma história para vocês. Eu, muito próxima de uma mulher que por muitos anos ela vivia um abuso, um casamento muito violento, com arma envolvido, com tudo que vocês possam imaginar, com muita violência, uma mulher muito inteligente, muito estudada, duas pós-graduações, 2 graduações, e eu acompanhei ali muito de perto. Uma vez eu orei com ela, porque é uma prisão. Muitas vezes a gaiola está aberta, mas o passarinho não sai. E essa mulher eu orei assim, e eu vi ela atravessando um esgoto. Ela atravessou um esgoto. Ela nadou por um cano de esgoto. E porque já estava muito misturada as minhas emoções nesse processo. Então, um dia eu só orei e eu tive essa visão. E eu partilhei com ela e fui embora. Eu falei, acho que o meu papel acabou aqui com você. E depois que ela atravessou esse esgoto, ela saiu numa água pura, cristalina, transparente. Eu falei, eu preciso me afastar, sabe? Preciso me afastar, estou misturando as coisas já, não é desafiador acompanhar mulheres assim, você precisa estar muito pertinho de Cristo, situações assim. E aí ela me ligou, ela falou, saí de casa.
Eu saí de casa, eu peguei apenas 3 peças de roupa íntima, pus na bolsa e eu saí. Eu não olhei para trás. E ela perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu absolutamente tudo que ela tinha construído ali. 35 anos de história. E ela falou que dias antes, ela tinha tido um sonho. Um sonho que ela estava em casa e veio um anjo muito grande, maior que a casa, olhou para ela e falou: eu estou aqui porque oram por você. E ela foi tomada por uma coragem e conseguiu sair. Esse esgoto que ela atravessou depois foi uma travessia muito dolorosa. Quando o Senhor nos tira pela mão de lugares, situações e relacionamentos, a gente só leva somente o que é de fato importante, o que é verdadeiramente importante. Porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13. Depois, se vocês quiserem, podem ler Isaías 41. Porque muitas vezes, pelas nossas forças, nós não conseguimos sair de situações assim. Muitas vezes o Senhor, Ele quer te tirar de um emprego que te faz mal. Que você já se sente ali definhando, quase entrando numa depressão. E às vezes você vai ter que abrir mão dos seus direitos para se livrar de um assédio, de uma exploração. Às vezes você vai ter que abrir mão de uma sociedade, ficar com dívida, mas ele te livrou de um sócio corrupto. Relacionamentos espirituais, emocionais, familiares, abusos de todas as formas, escravidões de todas as formas. Parece muita injustiça, as perdas que você terá no começo, mas deixe o Senhor cuidar de você. Malaquias 4:2 fala: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. No meio desse processo, esse canal, nadando no esgoto até conseguir água limpa, essa travessia de um lugar para o outro, esse canal onde o pus é expurgado, onde temos oportunidade de refletirmos o porquê nos submetemos a tanto mal, temos a oportunidade de perdoar, de pedir perdão, sermos feitos novos. Nesse processo, do que nós temos saudade? Talvez das cebolas do Egito, de um conforto desconfortável. Do que ou de quem temos saudades? Tá muito pesadão, gente? O Senhor quer. Está muito próximo a um tempo novo e muito bom. Mas o processo é interno, amém? Desde a queda do homem, nossa alma não sabe lidar com liberdade. Nossa alma em Cristo, somente em Cristo, precisa aprender a ser livre de verdade. Nossa alma, ela procura os mesmos sistemas, os mesmos mecanismos. O Senhor nos tira de uma situação e muitas vezes a nossa alma procura os mesmos sistemas, os mesmos lugares. Ela procura outra escravidão, outra gaiola, outra dependência, o mesmo tipo de relacionamento, mas com outros nomes. Se não formos profundos nessa busca, nessa travessia, se não formos profundos em Cristo, nesses porquês, voltamos aos lugares da mesma dor.
A nossa alma procura, nossa mente procura. É assim que elas aprenderam a viver, foram moldadas a viver. Quando Jesus acolheu a mulher adúltera e a protegeu daquele julgamento, depois no fim, esse texto está em Mateus, João 8, 11, no fim ele olha para ela e fala assim: vai e não peques mais, vai e não volte para esse ciclo, vai e não procure essa mesma situação, mas com outra pessoa. Eu estou te fazendo livre dessa escravidão. Não volte para este mesmo ciclo de dor, ao erro que te escraviza. Nessa travessia, hoje, essa semana teve um corte que fala de perdão, né? Da pregação do Beto. E eu estava desenvolvendo já e foi muito bom, porque nessa travessia, cuidado com a falta de perdão. Quando a gente tem sede de vingança, sede de justiça própria, a gente fatalmente cai no mesmo ciclo. Vocês entendem? É fácil cair no mesmo ciclo. Porque a vingança, o sentimento de vingança, ele é uma forma de escravidão também. Lá na história que Jesus conta, Mateus 18, de 23 a 25, que eu não vou ler, que fala dos verdugos, dos atormentadores. Porque o Senhor, Ele nos perdoa todos os dias. A gente erra todos os dias. Se a gente não erra em atitudes, a gente erra em pensamento, em sentimento. A gente peca todos os dias. E quem fala que não peca já está mentindo. Eu, pelo menos, Cris, eu erro todos os dias. Todos os dias eu penso alguma coisa, eu sinto alguma coisa, ou eu falo, ou eu faço alguma coisa. Eu preciso do Senhor diariamente. Eu preciso dele diariamente, da graça, do seu Espírito, da sua palavra, do seu perdão. Então o Senhor, Ele nos perdoou ali, Ele nos perdoa, Ele nos perdoou. E aí a gente fica retendo perdão, fazendo conta se a pessoa merece ser perdoada, se não merece ser perdoada. E aí a gente fica na mão de verdugos. Isso é um princípio espiritual. Verdugos, que são carrascos que aplicam castigos corporais, torturadores, executores de castigo. A gente fica sem paz, a gente fica com pensamento repetitivo, a gente fica brigando sozinho. Quem aqui não já tomou banho brigando? E fala, porque eu vou falar isso, mas deixa eu encontrar. Esses dias eu estava com uma pessoa, eu vi que ela estava sozinha, ela começou a ficar com uma cara de brava. Eu falei, por que você está com essa cara de brava? Ela saiu da conversa e se fechou num mundo paralelo. Por que você está assim? Estou pensando, se eu encontrar uma pessoa eu vou bater tanto nela. Eu falei, minha gente, não precisa bater. É isso que o verdugo faz. A gente fica angustiado, a gente fica com dor, a gente fica doente, com dor de estômago, com enxaqueca. Em Daniel, como que isso se dá? Como que você sente esse tormento? Rancor, ruminando lembranças, injustiças, murmurando, praguejando durante essa travessia que era para ser de cura, culpando pessoas, falando mal, segurando o passado, não deixando as pessoas irem, não entregando para o Senhor, não clamando por misericórdia por aqueles que te caluniaram, falaram mal, fizeram mal para você, te roubaram, te humilharam, talvez familiares que deveriam cuidar de você te fizeram mal. Deixa aí. Às vezes a gente fica ali impaciente, fuxicando no celular, vendo o que está acontecendo no outro lugar, vendo o que está acontecendo com outra pessoa, numa competição esquisita, numa coisa horrorosa. Mas em Daniel 9:9 diz, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão
para ter misericórdia conosco, para nos perdoar, a Ele pertence, e para nos dar esse coração. É perto dele que você fala: Senhor, eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Eu quero, Senhor, está difícil, mas eu quero orar pelos que me fizeram mal. Eu quero orar pelos que me caluniam. Senhor, Espírito Santo, me ensina a orar. A tua palavra diz para eu pedir, para que o Senhor me ensine a orar. E eu quero orar, Senhor. Não quer dizer que eu vou voltar para a escravidão. Não quer dizer que eu vou me submeter a maus tratos. Mas quer dizer que o meu coração estará limpo. Estará limpo. Quando a gente olhar para trás, por mais difícil que tenha sido, agradeça a Deus pela força que Ele te deu, pelo que você aprendeu, pela consciência que Ele está nos dando, porque Ele está nos preparando para algo novo. Não ore por vingança, desejo mal de ninguém, não. Peça misericórdia pelos que te fazem mal, perseguem, caluniam, que os que fizeram mal. Descrença, raiva, inveja, justiça própria pode nos dominar nesses períodos de travessia, ou sermos tomados por um crescimento em Cristo, por fé, por esperança. Sobe no monte e contemple o Senhor. Não olha para trás, tem perdas, mas olha para frente. Sobe no monte, se é para contemplar algo, contemple a face de Cristo. Existem muitas gaiolas que a gente pode ter sido aprisionado, relacionamentos, lugares que a gente trabalhou, vícios, dependência química. Hoje um novo vício no meio cristão está se multiplicando, que é o vício nos jogos. Nunca jogou na vida, nem dominó na praça, nunca postou nem um chocolate. E é triste porque está associado ao esporte que deveria libertar uma geração. E agora o Corinthians tem um patrocinador, eu não vou falar. É triste isso. Um novo vício sendo estimulado que já existe. A pornografia, gente, é igual cocaína. Faz o mesmo efeito. O jogo nas bets é igual cocaína. É o mesmo efeito. A gente tem que estar longe disso. A gente não tem que nem chegar perto de nenhum vício, gente. Nenhum hábito ruim. São muitas gaiolas, são relacionamentos, são empregos, são tantas questões, são emoções, são tantos processos, é tanta liberdade, mas tem uma. E essa parte, lembrando de uma vez, uma pregação do Rui. Tem uma gaiola que não é gaiola. Porque gaiola a gente sabe que está preso. A gente sabe que é uma prisão. Vício é uma prisão. Relacionamento ruim é prisão. Emprego que maltrata você é uma prisão. Ministério que pode já não estar mais seu tempo é uma prisão. É uma gaiola, mas tem uma coisa que parece liberdade, mas não é, que é um viveiro. O viveiro, ele é um pouco maior que uma gaiola. Ele tem uma água de mentira, uma cachoeirinha de mentira, matinhos de mentira. Você vê o céu, ele é aberto, você consegue voar um pouco, mas ele tem um teto. O Senhor quer nos levar a uma condição de muita liberdade. Nem gaiolas e nem viveiros. O viveiro, ele é retratado como a religiosidade. E aqui eu vou fazer essa pergunta de novo: do que você tem saudade? Do que temos sentido saudade?
no livro de Gálatas, e eu mergulhei nesse livro um pouco, mas é óbvio que não dá tempo, eu vou falar apenas um pouco. Aos Gálatas, Paulo estava lembrando das boas novas. Ele teve que lembrar das boas novas, do tamanho da liberdade que o Senhor tinha nos dado. Era tão bom, as boas novas, o Evangelho, as boas notícias. Era tão bom, é tão bom, que eu acho que os Gálatas, e muitas vezes nós, a gente pergunta: pode alguma coisa ser tão boa assim, ser verdadeiramente boa como o Evangelho? Essa semana, Ru e eu, as meninas, a gente teve e o cachorrinho, momentos tão bons como família, dentro de casa, não viajamos, não, dentro de casa, era tão bom. E eu perguntava para o Senhor: é isso? E aí Deus usou uma irmã que mandou uma mensagem: eu estava orando por vocês, e eu vi tanta leveza na casa de vocês, porque em alguns momentos, nesses momentos de leveza, eu ficava com culpa, condenação. Gente, será que na verdade eu tinha que estar fazendo um discipulado com elas? Será que na verdade eu tinha isso aqui? E eu senti a presença do Senhor. Quem está comigo? Tem um viveiro que se chama religiosidade, que Jesus está ali brincando com teu filho, teu cachorro, teu marido, todo mundo junto. Estava tão bom, os 5 dormindo na mesma filha de 20, de 15, cachorro, todo mundo dormindo junto a semana inteira. E eu ali com uma... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode ser assim? E Jesus está aqui. É óbvio que ele estava dormindo na confusão com a gente. É óbvio. Pode ser alguma coisa tão boa para ser verdade? Eu posso viver essa graça, essa amizade com Jesus, essa intimidade com Deus de toda a terra. É verdade? O acesso ao céu por meio de Cristo é isso? É tão bom assim para ser verdade, que o sacrifício não pertenceu a mim? Paulo escreveu para Gálatas para lembrá-los da liberdade que eles haviam recebido em Cristo Jesus. E era sem mérito próprio, sem acréscimos inventados por falsos mestres. Não tinha. Ele falou: estão inventando coisa nova. Se vocês servem porque vocês amam a Cristo, porque vocês estão se tornando semelhantes a Cristo. Vivam essa liberdade. O Senhor, a obra na cruz de redenção, Ele pagou um preço para alguém. Ele nos comprou de uma escravidão. Ele chegou e falou: vocês são escravos, eu vou comprá-los. Deus nos faz livres e algemados a Ele. A verdade do Evangelho é tão simples, mas é tão poderosa e suficientemente capaz para transformar as nossas vidas. Mas quantas vezes eu e você lutamos contra essa liberdade de graça, lutamos internamente. Será que é tão simples assim? Será que pode ser leve? Não tem mais nada, uma regra nova para acrescentar? É sobre um relacionamento vivo com o Senhor. Eu vou ler apenas alguns versículos. Eu acho que eu não vou ler porque não vai dar tempo. De Gálatas. Eu vou ler muito rápido. Admira-se que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenha pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito.
Depois ele fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Depois ele ainda fala: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Cristo vos revestistes. Os aios, eles eram um servo ou um escravo que cuidava de crianças, ensinava, disciplinava uma criança até a maioridade. Então a lei servia como isso, tipo, ó, não faz isso, senão vai acontecer isso, não faz isso, nanana. A lei serviu como esse tutor até a chegada de Cristo. A fé amadurece por meio da graça, então a pessoa não precisa mais desse tutor. E por quê? Meditando na mulher de sal que me chegou até esse lugar, me conduziu até esse lugar. É tudo muito lindo quando a gente fala da lei, da graça. Mas eu preciso fazer uma outra pergunta, tá tudo bem? Quais são os novos aios que nós adotamos? Quais são novos aios? São doutrinas de igreja. O quanto nós gostamos de regras para acrescentar ao evangelho da Bíblia, que muitas vezes nos infantiliza. E quando eu mesmo com 15, 20 anos de evangelho, 10 anos de evangelho, se eu não tenho um tutor, se eu não tenho alguém para falar o que eu devo fazer, eu não faço. Nós estamos juntos. Irmãos queridos, irmãos de caminhada, irmãos em Cristo aqui de 20 anos, porque é isso que mais ou menos nós temos juntos, 10, 15, 20 anos. O Senhor está nos levando a um lugar de muita liberdade. Muita liberdade. E Ele está falando: vocês precisam de aios. É isso. Vocês precisam ser ameaçados com a consequência de disciplina. Vocês precisam ouvir que se vocês não fizerem isso, o demônio vai pegar vocês. É preciso o tempo todo alguém dando metas, objetivos, ou trabalhando a motivação de forma errada no coração, oferecendo ganhos, promoção, hierarquia, para que a gente faça alguma coisa. Me perdoem, mas eu preciso trazer isso. Eu preciso trazer isso. Isso aqui que eu falei agora é o oposto de um discipulado saudável, amém? A partir de agosto a gente vai focar nisso, sobre um discipulado saudável, bíblico, em que trabalha em nós de dentro para fora. De dentro para fora. Quem vos fascinou com outro evangelho? O Senhor, Ele tem nos tirado de um viveiro. Ele tem falado assim: vocês não têm um limite. Vocês não têm um limite comigo. Vocês não têm um limite comigo. Ele está falando: suba ao monte. Não procure outro cativeiro. A nossa alma procura coisas iguais, gente. Amém? Nossa mente é moldada. Ele está falando: eu quero conduzir vocês a um voo ilimitado. Não tenham medo de subir o monte.
Não tenham medo de alcançar o céu. Não tenham medo de se entregar novamente a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. Não tenham medo. E muitas vezes a gente fala assim: eu não sei o que fazer com tanta liberdade. Eu não sei o que fazer com tanta liberdade. Eu não sei o que fazer sem um aio. Eu não sei o que fazer sem um tutor. Eu não sei o que fazer se eu não precisar entregar um relatório, prestar contas para um homem. Eu não sei o que fazer com tanta liberdade. Eu não sei o que fazer se não tiver uma recompensa visível. Mas o Senhor está nos levando a um lugar de muita liberdade nele, de temermos a Ele. E temer o Senhor é um amor reverente, é muito mais amor do que vocês possam imaginar. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A alma procura a mesma situação, por vezes com pessoas diferentes. Por falta de entendimento e de sabermos lidar com a liberdade, eu posso ir para um outro extremo. Eu posso ir para a libertinagem. A libertinagem é abuso da liberdade para satisfazer desejos pecaminosos, sem limites ou autocontrole. E o mesmo Paulo para o mesmo povo escreveu: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade em Cristo. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros por amor. Pelo amor. Era ruim, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo. Me tratava mal, mas pelo menos eu tinha uma certa segurança. Não olhe para trás. Efésios 4:8 diz: quando ele subiu às alturas, Jesus levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dom é um presente que você e eu recebemos, que tem o nome de outra pessoa. Aqui, cada um de nós é cheio, é repleto de dons, de presentes espirituais. E isso a gente pode falar, são inúmeras habilidades que o Senhor te deu, dons, destino lindo. Mas o dom não é um presente para mim. O que Deus me deu como dom, por graça, não está escrito o meu nome, está escrito o nome de vocês, para servir os outros. O Senhor levou cativo o cativeiro. Ele quer nos levar num lugar de muita liberdade, onde a gente sirva um ao outro por amor. Por amor. Nem gaiola e nem viveiro. Monte. Ah, mas eu posso ficar aqui nessa cidade? Era um monte que eu tinha. Você está querendo um lugar seguro? Eu tenho um monte para você. Está acabando, gente. O Senhor, Ele quer nos esticar. O Senhor quer fortalecer o relacionamento entre Ele e nós. O Senhor quer ser suficiente. A bênção do Senhor não acrescenta desgosto. Não é meio doce, meio amargo. Nada pela metade. Não. Quando faço a vontade de Cristo, sou livre. E quando não, eu sou escrava. E a liberdade tem um nome. É Jesus Cristo. A liberdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês serão livres, verdadeiramente livres em mim.
me conheça por inteiro essa estação. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de seu coração. Então ela se tornou a condição de Sodoma. Ló não ouviu a direção, foi tentar fazer do seu jeito, teve que fugir para a caverna, a intranquilidade do medo. E lá, vocês sabem, ele teve filho com as suas filhas, que nasceram os moabitas e qual mais outro povo que persegue Israel, gente? Os amonitas. Acho que é isso. Me perdoem se eu mudei os nomes, mas é mais ou menos isso. Morte, infertilidade, desgraceira. Olhemos para frente. Amém? Olhemos para frente. Se a gente está com dificuldade, peça ao Senhor a mão. Ele nos toma pela mão direita, amigos. Aqui para finalizar, a última palavras de Jesus, né? Naquele dia, Lucas 17, 28 a 33, a partir do 31 eu vou ler. Quando o dia do Filho do Homem se manifestar, naquele dia quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Isso a gente está falando no dia do Filho do Homem, mas no dia a dia é isso, é dia após dia. Ouça o Senhor, olha para frente. Jesus está nos convidando a subir a lugares mais altos, mais livres, mais cheios do seu Espírito. Confie nele, confie em Cristo novamente. Não temam perder para ganhar. Não fique de fora dessa estação linda. Isaías 43, 18 e 19 fala: não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? E o último lá, Gênesis 29, só uma parte eu vou ler, que é o último versículo desse texto, fala: lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Do que temos saudade? Do que a gente precisa se lembrar? Do que esquecemos? Que a gente precisa lembrar de quem Deus é, dos seus atributos. O que eu preciso lembrar novamente? Somos escravos ou livres? Hoje. E por quem temos orado? Por conta da aliança de Deus com Abraão, Ló foi alcançado. Por quem temos orado? Amém, queridos? É um nível de liberdade que talvez a gente não tenha experimentado. Essa liberdade, gente, em Cristo, ela não é para dar ocasião à libertinagem, à carne, à preguiça, a esquecer das práticas espirituais, das disciplinas espirituais. É o contrário. O Novo Testamento, a Nova Aliança, ele aponta para um lugar em que tudo tem a ver com o coração. Se antes é pela lei, se numa outra estação das nossas vidas são tutores mandando o que a gente tem que fazer, agora é um outro lugar. Agora é olhar para dentro, para as motivações, para o meu relacionamento com Deus. Ele e eu. É um novo lugar sem limites. Sem ninguém falar para você até aqui, mas eu posso pregar no meu trabalho. O quê? Pregue a tempo e a fora de tempo. Amigos, o reino é ordem e decência, ok.
Mas a gente está falando de um novo lugar, em que tudo tem a ver com teu coração. Sem gaiolas, sem viveiros, mas no monte. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, como tem reverberado dentro de mim, reverbere, Pai, nesta igreja, nessa comunidade, nos nossos corações, e nos faça novos de dentro para fora. Não é trocar um viveiro por outro, mas é lugar alto, é monte. O Senhor levou cativo o meu cativeiro, me deu dons, os presentes que eu recebi, eles são endereçados para outras pessoas. Não, sem libertinagem, mas servir uns aos outros pelo amor. Qual é a motivação? O amor. Amor, porque eu busco o Senhor, porque eu amo, porque eu sirvo o meu irmão, porque eu amo, com o amor que o Espírito Santo derramou no meu coração. Amigos, se você se vê em alguma gaiola, seja o seu trabalho, seja um comportamento de vício, seja em alguma outra questão, dificuldade de perdão, faz uma oração agora. Se você ainda se vê ruminando sentimentos ruins por familiares, por pessoas que passaram na sua vida, por empregadores, por líderes espirituais, o que quer que seja, se derrama diante do Senhor agora. Se derrama diante do libertador de Israel. Não importa o que nós atravessamos, quais são as marcas, as dores, o Senhor é o nosso Redentor. Na cruz Ele nos tirou de qualquer escravidão. Qualquer escravidão. Talvez muitos de nós, a gente fique se esforçando para provar ainda para pessoas que nós demos certo, que nós, para pai, para mãe, para irmãos, para outros amigos, não importa, é um nível de liberdade que o Senhor quer nos conduzir. Talvez a gente vai ter que atravessar esse cano, esse esgoto, lidar com pus, mas escolha a forma certa. É o caminho do perdão, é o caminho de gratidão por estações passadas, é o caminho de aprender com Cristo, é um caminho de tirar as vestes diante dEle. O Senhor não remenda vestido, o Senhor não remenda vestido, Ele dá novas vestes. Ele não olha para mim e para você e fala, eu vou arrumar o vestido da Cris. Ele fala, ei, você quer uma roupa nova? Então fique nu diante de mim, diz o Senhor. Tira a tua roupa antiga. Eu vou te mostrar formas de pensamento, formas de emoções que não tem a ver com o céu. Condutas. Tira, você precisa fazer isso diante de Deus. Ficar nu, culpar pessoas, praguejar, remoer, não resolve. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não caia em novas escravidões, novas prisões. Se a gente quer roupa nova, não espere que o Senhor vai remendar o meu vestido e o teu. Se eu quero viver algo novo de verdade, gente, não espere remendos, espere que o Senhor te pega como um vaso, te quebra e te faz de novo. Não perca esse momento. Nada tem a ver com o que Ele pode fazer através das nossas vidas.
tudo tem a ver com o que Ele faz dentro de nós. A gente hoje está falando de meu e o teu relacionamento com Cristo. Com Cristo. Se eu preciso de ajuda, eu preciso buscar. Se está difícil eu me libertar de algo, ore, peça aqui para o Senhor mostrar pessoas confiáveis. Peça para o Senhor te tomar pela mão direita. Ei, perceba, tá algo para acontecer, para vir à luz. Note. Não perca esse momento. Não perca esse momento. Não perca esse momento. Escolha ficar desnudo na presença de Deus. Escolha ficar desnudo. Fala, Deus, me mostra. É algo entre mim e o Senhor. Me mostra. Sou eu, a tua filha. Não pertence a mais ninguém. Me mostra o que tem te desagradado, o que tem ferido tua santidade, o que eu estou ruminando. Me mostra o que me prende ao passado. Me mostra. Porque eu quero vestes novas para esse tempo novo. Para esse tempo novo lindo. Livre em que a motivação de cada serviço, a motivação de cada jejum, a motivação de cada leitura bíblica, a motivação seja somente o Senhor. A motivação seja somente o Senhor. Tire, irmãos, aqui, nos tire de gaiolas e nos tire de cativeiros. Nos tire de gaiolas e nos tire de cativeiros. Nos tire da prisão da religião. Em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe. E nós vamos adorar. E que se você, com muito temor e responsabilidade diante de Deus, talvez você tenha um amigo aqui, um irmão, você quer orar com ele, deixa o Espírito Santo te usar. Ore com teus irmãos em liberdade no Espírito, com temor, com respeito diante de Deus, mas ore. Levanta, vai até o teu irmão e ore. O teu dom não tem o teu nome. O teu dom não tem o teu nome. Tem o nome de outra pessoa. Tudo que Deus te dá tem o nome de outra pessoa. Amém? Vamos adorar? Deus é bom. Jesus é bom. Ele é bom. Glória a Deus, amigos. Eu estava aqui orando e o Senhor, vocês sabiam que até a manifestação do Espírito Santo, ela pode ser diferente do que a gente está acostumado? E às vezes a gente quer que seja totalmente, sempre igual. A gente quer que seja exatamente como foi. Mas a gente esquece que Ele é Deus. Que Ele não se encaixa em nenhum modelo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente quer algo igual, que é maravilhoso. E que pode ser, está tudo bem. Mas uma das características da religião é querer acreditar que o Espírito Santo se manifesta de uma única forma. Você está entendendo? Se abram para o novo, amigos. Lembrem que Ele é a eternidade. Ele sempre existiu. Não sou eu, você e ninguém. E ninguém determina como é o agir do Espírito Santo. Amém, queridos?
algo novo. O novo é algo desconhecido. É preciso fé para querer viver. E é preciso confiança para viver. Ninguém põe o Espírito Santo numa caixa, numa forma. Deus sempre existiu, gente. Deixa Ele se revelar nessa estação como Ele quer. Ele se mover como Ele quer. Amém, queridos? Deus os abençoe, os guarde, os proteja. Uma semana de monte para nós. Mas Deus é tão lindo que o monte se chama quarto de casa. Você quer me ver? Eu estou no quarto da tua casa, certo? Vai lá, dá 3 passos, fecha a porta e eu me revelo a ti. Mas eu não preciso. Eu estou no quarto da tua casa. Pode ser leve, é muito bom para ser verdade. Você está no quarto, no meu quarto? Eu não inventei isso, é Jesus que falou. É muito bom para ser verdade. É muito leve para ser verdade. O monte pode ser a minha sala, o meu tapete. E ali, é isso mesmo que eu estou falando. Sobe e vê. Sobe e vê. Esse é o convite para o Senhor. Do Senhor para nós. Amém? Deus abençoe. Bom final de Copa, né, gente? Torce para quem você quiser. É uma delícia a Copa do Mundo. Vamos ser felizes, tá bom? Deus abençoe. Algo novo faz meu coração arder de novo.